Olá, fala meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula do nosso curso de Direito Penal. Vamos estar falando aí da parte especial. Estamos dentro dos capítulos dos crimes contra a dignidade sexual, né? Já tivemos outras aulas a respeito de violação sexual mediante fraude, tivemos de estupro, estupro de vulnerável. Convido todos a procurarem no nosso canal os outros vídeos. Hoje vamos falar da importunação sexual, um crime novo que foi inserido pela legislação de 2018, uma roupagem completamente diferente e que consertou alguns problemas que nós tínhamos em nossa legislação acerca da caracterização de seria estupro ou não seria estupro, se essa condição seria outras que não do estupro, como que resolvia isso, né? E aí, talvez com essa legislação aí, colocou uma pá de cal em muitos desses problemas, tá certo? Então, falaremos hoje, então, do artigo 215-A do Código Penal brasileiro, parte especial do Código Penal, ok? Antes de iniciarmos, aquela chamada de sempre, que vocês já estão acostumados, peço a todos, vamos lá. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal com seus colegas para levar o nosso conhecimento a todos. E dê um joinha aí, dê um curtir no nosso vídeo. Tá gostando? Tá gostando das nossas aulas? Tá gostando da nossa linguagem? O que a gente pode trazer sempre de forma técnica, mas buscando conciliar bastante a prática e tentando ser o mais simples possível na explicação, para que realmente haja uma absorção desse conhecimento. Então, dá um curtir aí na nossa aula, tá bom? Vamos lá, vamos colocar na tela aqui primeiro a legislação que a gente está estudando. Então, nós estamos lá, vou voltar aqui para mostrar, então, nos crimes, no título 6, né, que é os crimes contra a dignidade sexual, e aí ele abriu em específico a liberdade sexual, né? Então, vamos lá ficar nessa noção de bem jurídico primeiro aqui, né? Já foi falado na aula de estupro, com muito mais acertidão, mas é só para fixar, então, o objetivo jurídico, o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado nesta norma do artigo 215-A, vai ser a dignidade sexual, que é um empréstimo do conceito trazido lá na dignidade da pessoa humana, da Constituição Federal, que reúne todos os nossos, né, a dignidade da pessoa humana reúne todos os nossos direitos fundamentais reunidos num só para conciliar essa garantia constitucional à dignidade da pessoa. E dentro desta dignidade, todos os demais, o Ingo Sarlet, inclusive, divide desta forma, né, colocando dentro da dignidade sexual todos os demais direitos fundamentais preconizados na nossa Constituição. Então, a dignidade sexual seria uma consequência da dignidade da pessoa humana, e aí levando em consideração, então, a liberdade, a condição da pessoa escolher com quem, quando, como e onde vai se relacionar sexualmente com alguém, ou iniciar qualquer tipo de relação sexual, sozinha ou com outras pessoas. É isso que se trata dentro dessa ideia da dignidade, respeitar a liberdade da pessoa em cunho sexual. Isso estaria dentro da dignidade sexual, certo? Aí nós temos o tipo penal aqui, vamos lá, praticar contra, veja que ele fala contra alguém, né? Ele usa até a nomenclatura do contra aqui, não à toa. Então, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Nós temos uma pena consideravelmente alta, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, primeira condição, vamos falar disso daqui, né? E como eu tenho uma pena de 1 a 5 anos, ele faz uma expressa previsão dizendo se o ato não constitui crime mais grave. O que ele quer dizer com isso? Que se o ato não constitui crime mais grave, é que ele está extraindo a possibilidade de caracterização de um crime mais grave, por exemplo, principalmente o estupro, né? Porque ele anda muito junto com o estupro. Se for estupro, por óbvio, não terá importunação sexual, porque seria absorvido por essa própria conduta maior que vai pelo princípio da consunção, pela teoria finalista e outras formas de análise, a gente vai dizer que então a conduta se amoldaria pela subsunção da norma, se amoldaria ao estupro, ok? Então isso dá um caráter de subsidiariedade, né? Lembre-se, um crime subsidiário é aquele crime que vai existir se não for outro mais grave, ou como a parte da doutrina, alguns usam ainda aquela terminologia do soldado de reserva, né?
Então, soldado de reserva é aquele tipo penal que ele só vai entrar em cena, então aquele soldado que só virá quando realmente for necessário o seu chamado, realmente caracterizar a sua necessidade. É essa a ideia, então, né? Se o ato não constitui crime mais grave. Se ele se amoldar a um estupro, não será importunação sexual. Se ele se amoldar a um outro tipo penal em comento, não será o crime de importunação sexual. Tá certo? Então, primeiro com essa condição. Aí vamos lá. Ele é um tipo comum, é um crime comum, quer dizer o quê? Que os sujeitos do delito pode ser qualquer pessoa sujeito ativo, não importa o gênero, não importa de que sexo, não importa a orientação sexual, não importa nada. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. E o sujeito passivo também qualquer pessoa, tá? Não tem nenhuma condição que vá diferenciar aqui a pessoa como sendo o sujeito passivo, salvo eventuais práticas em determinadas formas com crianças ou com vulneráveis que pode se claramente caracterizar o crime mais grave, e aí como está grifado aqui no tipo, tá certo? Ele é um crime bem diferente, um crime mais simples, que foi introduzido pela Lei 13.718 de 2018, tá aqui, ó, essa lei aqui que eu vou grifar a todos, né? Esta lei aqui que teve uma reforma bastante significativa em 2018, porque nós tínhamos um grande problema. Vamos lá. Esse tipo penal aqui, o 215A, deixa eu voltar aqui na tela com vocês. Então, o 215A, ele veio trazer uma inovação que foi, por um período, criticado por alguns e, puxa, e agora, como é que funciona? Mas, na verdade, ele veio dirimir vários tipos de dúvidas que feria sempre a ideia da proporcionalidade. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, em uma balada, numa boate, numa danceteria, como queiram, um rapaz que acabava por passar a mão na nádega de uma outra pessoa, de um homem, de uma mulher, sei lá, nas partes íntimas daquela pessoa, dentro da balada, como infelizmente acontece muito, né? Esta pessoa, havia um limbo jurídico para esta prática. Alguns diziam, não, ele deveria de responder, ser responsabilizado pelo crime de estupro, e outros diziam, não, isso não tem crime, no máximo o crime anão, como dizia lá o Nelson Hungria, né, que seria a contravenção penal de importunação ao pudor público e tal. E a ideia não seria um pudor, não se encaixaria exatamente na importunação ao pudor público, porque não é o pudor público que estaria sendo violado nesta conduta, e sim individual, aquela pessoa que teve a sua violada, a sua intimidade ali, com aquela importunação que ela acabou tendo. Então, não dificilmente caracterizaria a contravenção penal, muito mais difícil caracterizar o estupro, e aí então eu acabava dizendo que não era crime nenhum. Quando se tinha algumas condutas um pouco mais abruptas, que chamava mais atenção, eventualmente com algumas outras condições reunidas nela, aí chegava-se ao ponto de dizer, não, isso é um estupro. Mas seria absurdamente claro, e era a discussão que se tinha até agora, 2018, que feria o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, uma vez que não é proporcional uma conjunção carnal, um constrangimento da vítima à prática de uma conjunção carnal ou de qualquer outro tipo de ato libidinoso, um coito vagínico, uma felação, equiparando esta conduta a um crime hediondo gravíssimo, né? Como já foi dito nas aulas passadas, que eu remeto vocês a assistir a aula passada sobre isso, sobre o estupro. Mas vejam, não era justo falarmos de que esta conduta da pessoa que passava a mão na balada de uma outra pessoa, ou roubava um beijo à força, forçado, aquele beijo idiota, à força, um beijo lascivo à força na balada, que isso poderia ser estupro. Era desproporcional. A prática de um constrangimento a um coito vagínico, a um coito anal, isso, a vítima constrangida, subjugada a tal, isso era estupro, e teria uma pena ali relativamente alta, né? Crime hediondo. E aquele que dá um beijo lascivo roubado na balada também seria estupro. É desproporcional às condutas. Fica óbvio que aquela conduta do beijo na balada, da passada de mão na balada,
não havia, feria a subsunção à norma, né? Não se encaixava dentro da norma. Mas como existia esse limbo jurídico, ninguém sabia o que fazer. Aí veio essa reforma em 2018 e bota uma pá de cal, ao menos no começo não, mas ao menos hoje podemos falar que não há mais essa discussão. Foi extremamente feliz o processo legislativo para inserir essa figura da importunação. Cabe ainda também trazer para vocês que essa inovação legislativa, ela muito se deve a um caso famosíssimo que teve no Brasil, né, de que, salvo engano, foi na cidade do Rio de Janeiro, não tenho certeza, ou na cidade de São Paulo, mas foi numa grande cidade, uma grande capital, que um rapaz acabou dentro de um transporte coletivo, dentro de um ônibus ou dentro do metrô, salvo engano, e aí vale vocês buscarem alguma notícia na internet, com certeza acharão facilmente. Então, ele, dentro do transporte coletivo ali, metrô, ônibus, trem, ele acabou por se masturbar e ejacular no ombro, sob uma outra pessoa que estava sentada naquele transporte enquanto ele estava de pé. Então, nesta condição, dentro deste cenário, foi algo que chamou muito a atenção, o que poderia ser esse crime, como que poderia responsabilizar, isso era estupro, inclusive pela repercussão que deu e tal, mas a partir daí movimentou-se o legislativo para essa inovação, tá? Então, essa figura, este exemplo que eu dei agora do ônibus, do transporte coletivo, né? Metrô, ônibus, tanto faz ali, do transporte coletivo, claramente se amolda nessa importunação sexual prevista no tipo da aula de hoje, tá? Vamos lá, vamos ler aqui de novo, e aí vocês vão conseguir achar essa conduta. Então vejam lá, praticar contra alguém e sem a sua anuência, esse é importante, que é sem a sua anuência, uma vez que se tiver anuência, se tiver concordância daquela pessoa, ela acaba por virar um parceiro sexual, talvez, né? E aí, então, há o consentimento do ofendido, que claramente vai afastar qualquer tipo de conduta criminosa, ao menos nesse espaço que nós estamos falando aí de importunação, né? Então, praticar contra, veja, por isso que eu enfatizei o contra no início, praticar contra alguém e sem a sua anuência, um ato libidinoso, com o objetivo de satisfação da sua própria lasciva ou de terceiro. Então, aquele rapaz que estava no ônibus se masturbando, e acabou por ejacular na moça que estava sentada, ele estava praticando contra alguém, contra a moça, totalmente sem anuência dela, né? Um ato libidinoso. Este ato libidinoso, lembrando, é qualquer ato de cunho sexual que se busca satisfação de lascívia, né? Qualquer ato de cunho sexual. Esse ato libidinoso pode ser entendido. Então, não necessariamente precisa ter contato físico. Inclusive, hoje, pelas mudanças legislativas, o STJ está com bastante problemas e alguns entendimentos do STJ acerca do estupro sem contato físico, né? Ou aquele chamado hoje estupro virtual até, que eu falei um pouco na aula do estupro, né? Volto a insistir para que vocês assistam. E nós temos aqui, então, essa ideia de praticar o ato libidinoso qualquer que seja ele, pode ser a masturbação, pode ser a palpadela nos pudendos, como disse, aquela passada de mão nas partes íntimas, nos órgãos genitais, nos órgãos íntimos da pessoa, pode ser aquele beijo lascivo, pode ser aquela carícia lasciva na nádega da pessoa, no seio da pessoa, na vagina da pessoa, no pênis da pessoa, tanto faz, não importa a orientação sexual, não importa qual a sexualidade da vítima, tanto faz isso tudo, né? Então, é a prática deste ato com alguém, contra alguém. Então, vejam que é contra. Eu pratico o ato libidinoso contra aquela outra pessoa, sem qualquer anuência dela, tá? Então, ele é livre para você pensar nessa figura do ônibus, para você pensar no beijo roubado na balada, para você pensar na passada de mão na balada, no carnaval, o beijo no carnaval, a carícia no corpo da outra pessoa no carnaval, de forma abrupta, de forma não precisa ser violenta, e enfatizo isso, não cabe violência, não há necessidade da violência aqui. Ah, foi uma prática violenta. Não, violência no sentido da vis corporalis, falam, né? Violência física. Não há necessidade de violência física alguma. O que há necessidade, sim, aqui, o que se fala é a prática do ato, pura e simplesmente. Tá? Pura e simplesmente a prática do ato contra alguém, sem que tenha anuência desta pessoa. Tudo bem? Então, este ato libidinoso
Qual é o objetivo? E aí vamos lá, com essa elementar do tipo aqui, que seria o elemento subjetivo do injusto, né? O objetivo de satisfação da lascívia própria ou a de terceiro. E essa de terceiro, tanto faz em que sentido que vocês possam amplificar esse conceito. De terceiro é de que ele acredita que a outra pessoa que estivesse assistindo estaria satisfazendo sua lascívia, ou ele acredita que num certo conluio com um colega que está observando aquilo, então está se satisfazendo esse sentimento sexual profano ao ver o colega fazendo aquilo. E não importa essa satisfação de que forma que seja. Seja ela própria, seja ela uma satisfação de terceiro. Sempre essa satisfação é buscada, ela é objetivada com a prática dessa importunação sexual, certo? Com a prática dessa importunação sexual. O que tem que cuidar? O que tem que cuidar? Houver ejaculação, eventualmente, do homem que está praticando, só para usar o exemplo do ônibus ali, não houver ejaculação, não houver alcance do orgasmo, então posso falar na ausência da elementar do tipo de satisfação da lascívia, que está lá escrito, satisfação da lascívia própria de terceiro? Em hipótese nenhuma. A satisfação da lascívia se atinge com a prática da conduta. Né? Com a prática da conduta se busca a satisfação da lascívia. A satisfação da lascívia é objetivo da prática delitiva. Né? Eu não preciso efetivamente ou eventualmente alcançar aquela satisfação da lascívia. Não posso trazer a guarida aqui a ponto de dizer que eu não consegui a minha satisfação da lascívia, que eu não consegui atingir o orgasmo, que eu não consegui ejaculação, que eu não consegui nem mesmo ereção, pode ser, no caso de um homem, com aquela prática, aí, portanto, eu não teria crime. Em absoluto isso. Isso é completamente despiciando analisarmos. A ideia é objetivando a satisfação da lascívia, que isso está dentro do conceito do injusto, ali do elemento subjetivo do injusto. Então, eu busco de forma dolosa, então o elemento subjetivo é o dolo, como falado, eu busco de forma dolosa, de forma livre, de forma consciente, desenvolver daquela conduta, objetivando a minha satisfação de lascívia. Até porque, vamos dizer que eu posso até, talvez, estar cometendo algum tipo de erro aqui, que penso que não, mas eu penso que está implícita a conduta da prática de um ato de importunação sexual, que se amolda ao tipo aí que nós já falamos, né? Essa satisfação da lascívia. Isso faz parte, isso está implícito na conduta, né? Então, acho completamente desnecessário imaginar na ausência de crime de importunação sexual com tal qualquer alegado de não alcance de satisfação, né? Isso não há necessidade. Tudo bem? Então nós temos lá, né, a prática, de novo, só para encerrar o tipo objetivo, que já entrei no elemento subjetivo aqui, né? A prática contra alguém e sem a sua anuência, por óbvio, de um ato libidinoso que objetivo a prática, objetivo com ela, a satisfação da lascívia própria ou a lascívia de terceiro, ok? Não cabe a figura culposa em hipótese nenhuma, né? A figura da culpa, não há essa figura da culpa. Esse tipo penal acaba, portanto, de afastar qualquer tipo de dúvidas que poderia ferir a proporcionalidade falada no início da aula nossa, de que eventualmente destas práticas de carnaval, de balada, que vocês certamente já viram, às vezes até na prática, viram alguém fazendo isso, infelizmente pode ter sofrido até uma conduta dessa, é nítido essa importunação, e o nome é bastante feliz também, esse incômodo de cunho sexual à sua liberdade, à sua dignidade sexual, íntima, minha dignidade, né? Então, por isso que ele fala, o tipo penal faz a expressa previsão aqui de sem anuência. Talvez vocês possam estar observando algumas práticas em carnaval, sei lá, de que aquilo, você entende que aquilo está importunando sexualmente outra pessoa, mas se tem anuência daqueles envolvidos, não há o que se falar em crime. Né? Não há o que se falar em crime, porque há um consentimento do ofendido. Tudo bem? Para ser importunação, por óbvio, tem que ser contra a minha vontade.
Consumação e tentativa. Como vai se dar a consumação dessa conduta? A consumação vai se dar no momento da própria prática de ato libidinoso. Qualquer ato libidinoso que vocês puderem imaginar. No momento da prática desse ato libidinoso, nós temos a consumação. Então, no momento em que ele se masturba, no momento em que ele passa a mão na pessoa, no momento em que ele tenta acariciar a pessoa, no momento em que ele tenta que ele beija a pessoa, nas práticas dos atos. Inclusive aqui, em transporte coletivo, vale chamar a atenção, transporte coletivo muito lotado, tenta imaginar essa cena, transporte coletivo muito lotado, e de repente ele acaba, se a pessoa acaba, vocês já devem ter visto, já devem ter lido alguma coisa a respeito, certamente, daquela pessoa que acaba se encostando numa outra e encostando suas partes íntimas, seus órgãos genitais na outra pessoa, a ponto da pessoa às vezes até notar e falar, meu Deus, o que é isso? E empurrar e gritar, olha aí, tá me incomodando, tá tentando passar a mão em mim e tal. Isso é importunação sexual. Essa é a prática desse crime aqui. Que aí, como disse, não se encaixaria no estupro, porque faltaria alguns elementos para ter a subsunção da norma à prática do artigo 213 lá do estupro. E aí ficou claramente, então, encontrado aqui, situado no artigo 215-A, importunação sexual. Tudo bem? Tentativa, admite-se tentativa? Ela é muito pouco provável a prática de tentativa. Até o Rogério Sanches ali desenvolve uma doutrina dele muito boa, também convido vocês a ler, desenvolve até um raciocínio de que a tentativa até poderia, ao tentar se masturbar fosse impedido por alguém, ao tentar acariciar o corpo da pessoa fosse impedido por alguém, e aí eu poderia falar em tentativa, mas seria numa uma espécie mais doutrinária, didática, do que na prática. Na prática, pouco provável ter a tentativa, muito mais comum ter a prática consumada. Então, estou eu aqui, vou voltar num exemplo, estou eu aqui parado no ônibus, de repente para um rapaz atrás de mim e acaba se esfregando em mim propositadamente, não é, e utiliza-se do balanço do ônibus, utiliza o balanço do transporte ali que eu estava, para poder dizer, né, objetivar a prática dele, a satisfação de lascívia dele. E neste caso, no momento que eu sinto, de repente, e empurro, opa, o que está acontecendo aqui, rapaz, tal, e reclamo, algo do gênero, já temos a consumação do delito. Não há o que se falar em tentativa, embora foi interrompida a conduta, mas já houve a consumação, porque já houve a prática desse ato de satisfação da lascívia sem a minha anuência, como a título de exemplo ali usado. Tudo bem? Então, importunação sexual do 215-A aqui, atentem-se que foi inserido em 2018, então cuida com alguma doutrina um pouco mais antiga que não vai encontrar essa figura e vai acabar remetendo vocês àquela discussão se caberia estupro, não caberia estupro, se utilizaria de algum outro detalhe, de alguma outra conduta, até mesmo a contravenção penal, que hoje tem essa pá de cal aí para afastar toda essa diferenciação ali. Tudo bem? Tranquilos, meus queridos? Então, com isso, a gente encerra o 215-A. Eu só friso a vocês que existem algumas causas de aumento que nós vamos ter aqui para baixo, aqui, né? Por exemplo, nas disposições gerais, algumas causas de aumento. Tem algumas discussões em ação penal também, que eu não vou falar na aula de hoje, aqui nessa aula de importunação, ainda que ela esteja relacionada à ação penal, tudo deste tipo penal, do 215-A, vou deixar para fazer uma aula específica só das disposições gerais. E aí essa aula de disposições gerais, então já em breve vai ser estreada no nosso canal, que vai falar sobre ação penal, as causas especiais de aumento, que ela é geral para todos esses crimes de cunho sexual, inclusive para o crime de hoje, da aula de hoje, do importunação sexual. Tudo bem? Convido então vocês para assistirem a próxima aula. Tá certo? Gostaram da aula? Chama atenção de novo. Dá um curtir aqui, importante para a gente continuar o nosso conteúdo. Tudo certo? Nos vemos na próxima aula, então, no próximo encontro. Um grande abraço a todos.